Você já teve uma daquelas noites em que acorda de repente, coração acelerado, tropeçando no escuro em direção ao banheiro? Talvez você não tenha pensado duas vezes sobre isso. Talvez você tenha dito a si mesmo que é apenas parte do envelhecimento. Mas e se aquele pequeno momento, uma viagem inofensiva à meia-noite, não fosse tão inofensivo assim? E se um hábito que você tem feito por anos, talvez até décadas, estivesse colocando seu cérebro em risco todas as noites? Vamos falar honestamente por um momento. O envelhecimento traz consigo sabedoria, resiliência e graça, mas também traz mudanças que não conseguimos ver a olho nu. Dentro do seu corpo, os sistemas que você confiou a vida toda, seu coração, vasos sanguíneos, cérebro e rins, começam a responder de maneira diferente às mesmas rotinas antigas. O que antes parecia um pequeno incômodo, como levantar-se para urinar durante a noite, pode na verdade ser um sinal de alerta. Essa história começa em uma pequena casa arrumada, onde um homem de 73 anos, chamado Henry, vivia sozinho após a morte da esposa. Todas as noites, como um relógio, ele terminava o jantar, assistia um pouco de TV e bebia 2 grandes copos de água para se manter hidratado. Ele achava que estava fazendo algo bom para si mesmo. Os médicos sempre dizem para beber mais água, certo? Mas uma noite, algo mudou. Por volta das 3 da manhã, Henry levantou-se rapidamente, sentindo uma súbita urgência. Sua cabeça girou. O corredor parecia estar inclinando. A próxima coisa que ele se lembrou foi de acordar em uma cama de hospital. Ele teve um mini AVC, algo que o médico chamou de ataque isquêmico transitório. E a parte mais assustadora: poderia ter sido evitável. Agora, isso não é para te assustar, isso é para te empoderar. Porque uma vez que você entende como seu corpo se comporta à noite, pode fazer escolhas mais inteligentes e seguras. Você pode reduzir seu risco de AVC, não com medicamentos ou tratamentos sofisticados, mas com hábitos diários simples que você já controla. Um dos contribuintes mais negligenciados para AVCs noturnos é a hidratação, especificamente beber grandes quantidades de água logo antes de dormir. Sim, a água é essencial. Seu corpo prospera com ela. Ela mantém suas articulações flexíveis, sua digestão suave e seu cérebro afiado. Mas o momento em que você se hidrata importa mais do que a maioria dos idosos percebe. Veja, quando você bebe um grande copo de água antes de dormir, sua bexiga começa a se encher enquanto você tenta descansar. Isso significa que seu corpo é mais propenso a acordá-lo no meio da noite para se aliviar. Você pode pensar que isso não é grande coisa. Mas para alguém com mais de 60 ou 70 anos, essa mudança repentina de deitado para em pé no escuro pode ser uma tempestade perfeita para flutuações na pressão arterial. Isso é chamado de hipotensão ortostática, quando sua pressão arterial cai repentinamente ao se levantar. Para pessoas mais jovens, o corpo se ajusta rapidamente. Mas para adultos mais velhos, esses vasos sanguíneos costumam ser mais rígidos e mais lentos para responder. O resultado? Menos sangue e oxigênio fluindo para o cérebro nesses poucos segundos críticos. Se você já está lidando com pressão alta, acúmulo de placas nas artérias ou problemas circulatórios menores, essa queda momentânea pode levar a um coágulo, ou pior. E não para por aí. Levantar-se à noite fragmenta seu sono. Você perde os ciclos profundos e restauradores que ajudam seu corpo a se curar. Seu sistema nervoso se torna agitado. Sua frequência cardíaca e pressão arterial podem aumentar após você voltar para a cama. É como uma montanha russa que seu coração nunca se inscreveu. E ainda assim, tantas pessoas pensam na água antes de dormir como um hábito inofensivo, até saudável. Esse é o verdadeiro perigo. Não parece perigoso. Mas seu corpo após os 60 anos está jogando por um novo conjunto de regras. E é hora de começarmos a ouvir. Então o que você pode fazer? Primeiro, pense sobre quando você bebe sua água. Não apenas quanto. A maioria dos especialistas em hidratação, e até mesmo médicos de emergência que trataram pacientes com AVC, concordam que você deve interromper a ingestão de líquidos cerca de 90 minutos antes de dormir. Isso dá tempo para seus rins processarem a água, sua bexiga se esvaziar e seu corpo se estabilizar antes de dormir. Não se trata de negar água, trata-se de ser estratégico. Imagine isso em vez disso. Você acorda, bebe um copo cheio de água. Ao longo da manhã e da tarde, você continua bebendo aos poucos, adicionando limão ou uma pitada de sal do Himalaia se necessário para manter os eletrólitos equilibrados. Quando o sol começa a se pôr, seu corpo já está bem hidratado. Você não sentirá aquela sede intensa na hora de dormir.
E mais importante, seus rins não estarão trabalhando em excesso durante o seu sono. Vamos levar isso ainda mais longe. A posição em que você dorme também desempenha um papel crítico na sua circulação noturna. Quando deitamos completamente planos, há gravidade para de ajudar o sangue a drenar de volta do cérebro. Em pessoas mais jovens, as veias e artérias se ajustam facilmente, mas em adultos mais velhos, isso pode levar a um aumento da pressão na cabeça, fluxo sanguíneo mais lento e respiração perturbada se a apneia do sono estiver presente. Se você ronca, foi informado de que para de respirar durante o sono ou acorda ofegante, isso pode ser um sinal de alerta. A apneia do sono é um fator de risco silencioso e importante para a AVC, mas algo tão simples como elevar ligeiramente a cabeça e o peito com um travesseiro em cunha, ou até mesmo mudar para dormir de lado, pode ajudar a melhorar o fluxo de ar e reduzir a pressão no cérebro. Uma pequena mudança de cada vez, essa é a chave. Seja ajustando quando você se hidrata, como você dorme ou como se prepara para o descanso, essas são coisas que você pode controlar. Você não precisa esperar por um diagnóstico ou um susto como o de Henry para começar a proteger seu cérebro esta noite. Você chegou até aqui na vida através de resiliência, aprendizado e amor. Você criou famílias, trabalhou duro e enfrentou tempestades. Agora é hora de tratar sua saúde como o legado precioso que é, não com medo, mas com sabedoria. Vamos tirar um momento e imaginar isso. E se sua rotina noturna não fosse apenas algo que você atravessa, mas um ato consciente de autocuidado? E se todas as noites você desse ao seu corpo a melhor chance possível de curar, reparar e proteger seu cérebro, não através de mais pílulas, mas respeitando os ritmos do seu corpo? Começa com a conscientização. E agora você a tem. Agora vamos nos aprofundar. Não no medo, mas na compreensão. Porque quando você realmente começa a entender o que está acontecendo dentro do seu corpo após escurecer, é quando você recupera seu poder. É fácil ignorar as horas noturnas como passivas ou sem eventos. Mas para o seu cérebro, seu coração e especialmente seus vasos sanguíneos, a noite é tudo menos silenciosa. Pense assim. Seu corpo é uma cidade, e a noite é quando a cidade muda de operações diurnas movimentadas para o modo de reparo. Os semáforos mudam, os trabalhadores saem para consertar buracos, os caminhões de lixo começam a rodar. Agora imagine se um cano de água quebra bem quando os trabalhadores estão tentando consertar uma estrada. Isso é o que acontece quando o momento da hidratação está errado. A equipe de reparo do corpo é interrompida por sinais da bexiga, flutuações na pressão arterial e sono fragmentado. Vamos falar sobre o que acontece quando você se levanta muito rapidamente da cama. Para alguém na casa dos 20 ou 30 anos, a pressão arterial se recupera suavemente. Mas, uma vez que você passa dos 60, os reflexos do corpo não são tão rápidos. Aqueles pequenos sensores em suas artérias, chamados baroreceptores, são menos responsivos. Você vai de deitado para em pé no escuro e seu cérebro de repente não está recebendo sangue rico em oxigênio. Esse é o momento em que o equilíbrio vacila, a visão embaça, ou pior, você se sente tonto. Muitos AVCs não começam com um grito, eles começam com silêncio. Um momento silencioso em que o equilíbrio do corpo é perdido e um coágulo encontra sua janela. E não é apenas uma viagem ao banheiro. Para os idosos que acordam várias vezes, esse processo se repete. Cada vez uma queda na pressão arterial. Cada vez estresse no coração. E cada vez menos sono profundo. Não é de se admirar que o risco de AVC aumente drasticamente após os 65 anos, porque o cérebro está sendo puxado para o modo de sobrevivência em vez do modo de cura, noite após noite. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não fala, a maneira como os fluidos se movem pelo seu corpo enquanto você dorme. Quando você deita plano, a gravidade faz com que os fluidos das pernas e da parte inferior do corpo se movam para cima. Em um corpo mais jovem, os sistemas linfático e venoso limpam esse fluido de forma eficiente. Mas em um adulto mais velho, com até problemas circulatórios leves, o fluido pode se acumular ao redor do pescoço e do peito. Isso aumenta a chance de ronco, obstrução das vias aéreas e respiração desordenada durante o sono. E se você foi informado de que ronca alto ou que para de respirar durante o sono, ouça com atenção, porque a apneia do sono não tratada pode multiplicar seu risco de AVC em até 4 vezes. A American Stroke Association tem soado esse alarme há anos.
A apneia do sono não apenas rouba seu descanso, ela estressa fisicamente os vasos sanguíneos do seu cérebro. O oxigênio cai, a pressão arterial aumenta e seu coração trabalha em excesso apenas para acompanhar. Você pode nem saber que isso está acontecendo, mas seu corpo sabe. E se continuar sem controle, esses picos noturnos desgastam suas artérias até que uma noite elas não consigam suportar a pressão. Mas aqui está a parte encorajadora. Esses riscos não são permanentes. Eles não são uma sentença de morte. Eles são sinais, e sinais podem ser agidos. Comece com essa ideia simples: equilíbrio, não sobreidratação, não desidratação, apenas equilíbrio. O Dr. Evan Mallory, um médico de emergência aposentado com mais de 30 anos em cuidados de AVC, diz isso claramente. Você quer entrar no sono em um estado de estabilidade de hidratação, não sobrecarregando seus rins, não forçando sua bexiga. Isso significa concentrar sua ingestão de líquidos durante o dia. Beba quando seu corpo estiver ativo. Treine sua sede para aumentar pela manhã e diminuir à noite. Pense na sua hidratação como encher um tanque de gasolina. Você não espera até os últimos 5 minutos de uma viagem para completá-lo. Você abastece cedo, navega com confiança e chega ao seu destino. Então, como você faz isso? Tente terminar a maior parte da sua ingestão de líquidos antes das 18. Isso não significa ficar seco à noite, significa desacelerar. Beba aos poucos no início da noite, se necessário. Mas evite beber um copo inteiro logo antes de dormir. E se você estiver tomando medicamentos que exigem água à noite, pergunte ao seu médico se eles podem ser antecipados. Muitos podem, especialmente quando você explica sua preocupação com quedas na pressão arterial noturna. Agora vamos falar sobre qualidade, não apenas quantidade. Nem todos os fluidos são criados iguais. Você pode se surpreender ao saber que algumas bebidas saudáveis, na verdade, aumentam o risco noturno. Por exemplo, sucos açucarados ou chás adoçados podem aumentar sua insulina e estimular seu sistema nervoso bem na hora em que ele deveria estar desacelerando. Bebidas cafeinadas, elas são diuréticas, podem desencadear desidratação e micção noturna. E o álcool pode fazer você se sentir sonolento, mas interrompe sua arquitetura do sono e dilata seus vasos sanguíneos, duas coisas que não combinam bem com sistemas circulatórios mais velhos. Então, qual é uma escolha mais inteligente? Muitos especialistas recomendam um pequeno copo de água com uma pitada de sal rosa do Himalaia e um pouco de limão, tomado 2 horas antes de dormir. Por quê? O sal ajuda a equilibrar os eletrólitos e manter o tônus vascular. O limão apoia a desintoxicação do fígado e suaviza o pH da água. Não é uma cura, mas é um ritual suave e estabilizador que apoia a hidratação sem sobrecarregar seu sistema. E se você ainda sentir sede na hora de dormir, tudo bem. Tome pequenos goles, não grandes tragos. Algumas gotas calmantes de camomila ou magnésio também podem ajudar a reduzir a ansiedade noturna e apoiar um sono melhor, sem superestímulo do seu sistema. Neste ponto, você pode estar pensando, tudo isso parece simples, mas realmente faz diferença? Sim, faz. Há uma ciência poderosa por trás disso. Um estudo de 2020 publicado na Neurology descobriu que pessoas com mais de 65 anos que experimentaram quedas na pressão arterial noturna, especialmente aquelas súbitas relacionadas a se levantar, tiveram um risco 33% maior de AVC. E esse risco não estava ligado ao tabagismo, dieta ou até mesmo histórico familiar. Estava ligado ao que elas estavam fazendo, logo antes e durante o sono. Aqui está a grande lição. Sua rotina noturna não é apenas sobre conforto. É uma janela crítica de oportunidade. Cada escolha que você faz nos 90 minutos antes de dormir, o que você bebe, como se posiciona, até como respira, pode apoiar os sistemas de cura do seu corpo ou interrompê-los. Seu corpo ainda está ouvindo, mesmo à noite. E com algumas pequenas mudanças intencionais, você pode ensiná-lo a descansar, reparar e proteger você melhor do que nunca. É fácil ignorar os detalhes silenciosos. Um copo de água antes de dormir. Uma rápida ida ao banheiro às 2 da manhã. Esses parecem ser pequenos incidentes inofensivos no ritmo da vida diária, até que não são. É por isso que o que você está prestes a aprender pode ser o conselho mais importante sobre a hora de dormir que você já recebeu, porque vai além do que você bebe ou quando você dorme. Trata-se de como você desacelera e como os hábitos que você pratica em seus últimos momentos de vigília podem proteger ou colocar em risco seu cérebro. Vamos voltar a Henry por um momento. Após se recuperar de seu mini AVC, ele começou a fazer mudanças.
não apenas em seu cronograma de hidratação, mas em toda a sua rotina noturna. E o que ele descobriu foi algo que muitos idosos perdem, que o estresse, mesmo o estresse de baixo grau e não falado, é um dos gatilhos mais poderosos para o AVC. E a hora de dormir, ironicamente, é quando esse estresse muitas vezes entra pela porta dos fundos. Pense nisso. Você pode passar o dia ocupado, lendo, caminhando, assistindo TV, conversando com entes queridos. Mas uma vez que as luzes se apagam e você está sozinho com seus pensamentos, é quando seu cérebro começa a relembrar preocupações, contas, sustos de saúde, as dores nas articulações ou talvez até a solidão que você tenta não nomear. E se seu corpo entrar em sono nesse estado agitado, coração acelerado, músculos tensos, seu risco de eventos vasculares como AVC realmente aumenta. É aqui que um hábito simples, respaldado pela ciência, pode mudar tudo. Calma intencional antes de dormir. Não apenas desligar as luzes, mas mudar ativamente seu sistema nervoso de luta ou fuga para descanso e recuperação. Você pode fazer isso através de alguns pequenos rituais que são surpreendentemente poderosos para seu coração, seus vasos sanguíneos e seu cérebro. Um dos mais eficazes, respiração lenta e profunda. Apenas 5 a 7 minutos disso antes de dormir. Inspire suavemente pelo nariz por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire lentamente por 6 a 8 segundos. Esse padrão reduz sua frequência cardíaca, acalma seu nervo vago e sinaliza ao seu cérebro que é seguro relaxar. É como um remédio sem o frasco de pílulas. Henry também começou a manter um caderno ao lado da cama, não para uma lista de tarefas, mas para algo muito mais suave, gratidão. Cada noite ele escrevia 3 pequenas coisas pelas quais era grato. Uma ligação da filha, o cheiro de maçãs assadas, a brisa que entrava pela janela da cozinha. Esse hábito gentil reprogramou seus pensamentos, ajudando-o a adormecer com uma sensação de paz em vez de tensão. E adivinha, esse estado pacífico demonstrou reduzir a pressão arterial e diminuir os picos de cortisol noturnos, 2 grandes contribuintes para o AVC. Outro hábito muitas vezes negligenciado que importa mais do que as pessoas pensam: a exposição a telas. Tablets, TVs e smartphones emitem luz azul que engana seu cérebro, fazendo-o pensar que é dia. Isso atrasa a liberação de melatonina, dificultando adormecer e permanecer dormindo. E o sono ruim, especialmente o sono fragmentado em adultos mais velhos, está intimamente ligado a um maior risco de AVC. Se você usa uma tela após escurecer, tente mudar para o modo noturno ou, melhor ainda, desligue completamente 1 hora antes de dormir. Em vez disso, faça o que Henry começou a fazer. Ouça música instrumental suave ou um audiolivro com narração gentil. Algo sem anúncios, alarmes ou luzes piscantes. Deixe o som ser uma canção de ninar para seu sistema nervoso. Deixe seu corpo flutuar, não apenas para o sono, mas para a cura. Quando Henry voltou para sua consulta de acompanhamento de 6 meses, sua pressão arterial havia se estabilizado. Ele não teve outro TIA. Seu médico notou que ele parecia mais vibrante, mais descansado. E Henry, agora com 74 anos, disse algo que muitos de nós precisamos ouvir. Não foi apenas o que eu parei de fazer, foi o que eu comecei a fazer de forma diferente. Essa é a verdade silenciosa de envelhecer bem. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar ciente, ajustar-se com graça, deixar seus rituais noturnos se tornarem sagrados, desenhados não para produtividade, mas para proteção. Então, esta noite, enquanto você se prepara para se acomodar na cama, experimente isso. Beba seu último copo de água pelo menos 90 minutos antes de dormir. Diminua as luzes. Respire profundamente. Pense em uma coisa que te fez sorrir hoje e deixe o resto ir. Você não precisa temer a noite, mas precisa respeitá-la, porque a noite é quando seu corpo faz sua cura mais profunda ou seu maior dano. E suas pequenas escolhas neste momento podem silenciosamente inclinar a balança em direção à saúde, força e paz. E se este vídeo ressoou com você, ajude-o a alcançar alguém que precisa. Toque no botão de curtir, inscreva-se para mais insights que empoderam sua saúde após os 60 anos e compartilhe com um amigo ou ente querido que pode estar cometendo o mesmo erro inocente na hora de dormir. Sua saúde não está apenas nas mãos do seu médico, está nas suas. E começa esta noite, com um copo de água colocado um pouco mais cedo, uma respiração feita um pouco mais profunda e uma vida vivida um pouco mais sabiamente. Durma bem. Você merece.